No fundo, aquilo de que eu mais gostava quando talvez tivesse para aí 10 anos, era, construir motores e brincar com coisas como mecanos. Gostava imenso de cinema, como ainda gosto, e gostava, imenso de literatura. Contar histórias através do cinema, ou talvez contar histórias através da literatura, eram coisas que teriam sido perfeitamente possíveis para mim, mas também é perfeitamente possível que tivesse virado filósofo e não propriamente cientista. Ah, talvez uma das raízes da resposta estivesse no facto de que houve problemas humanos que sempre me interessaram e durante muito tempo não tive a ideia de qual era a melhor maneira de os abordar profissionalmente. Tive professores no liceu que eram, tive um grande filósofo, tive um escritor, pessoas que estavam ligadas às artes e em que havia uma continuidade entre uma simples aula de liceu para adolescentes e aquilo que se passava no mundo real das universidades desse tempo. A neurociência tem, de facto, tido um progresso espetacular que se deve, em grande parte, à existência de novas técnicas para o estudo do sistema nervoso e, muito particularmente, para o estudo do sistema nervoso humano e do sistema nervoso humano vivo. Até há relativamente pouco tempo, não era possível estudar o cérebro diretamente num ser humano vivo. Aquilo que se está a passar neste momento, que é de facto novo, é não só haver a possibilidade de compreender como o cérebro funciona, de modo a poder perceber e diagnosticar melhor e tratar doenças neurológicas e psiquiátricas que, de um modo geral, estão ligadas diretamente ao funcionamento do cérebro, mas poder também entender melhor aquilo que se está a passar com aquilo que têm sido os produtos da natureza humana, que têm sido os produtos do cérebro humano, no que diz respeito, por exemplo, à criação de estruturas, por exemplo, da ética, à criação de estruturas sociais em geral, políticas, económicas, e depois à criação, evidentemente, da técnica e da ciência. E das artes, desde as clássicas como a música ou a pintura e a escultura, até artes complexas como, por exemplo, o teatro e o cinema, todas essas grandes capacidades e produtividade humanas tem sido possível ligá-las ao funcionamento cerebral através deste enorme sucesso técnico que tem sido que se tem vindo a desenhar nas últimas 2 ou 3 décadas. Aquilo que mais me preocupa como cientista e como neurocientista em particular é perceber a forma como grande parte das nossas manifestações humanas estão ligadas ao viver, estão ligadas à vida em geral e à forma como elas têm desenvolvido. E neste momento aquilo que me parece mais central é o processo de regulação da vida. E aí é uma coisa que é muito importante vincar, é que não é só um problema que diga respeito a seres humanos, não é um problema que diga respeito sequer ao cérebro, primariamente, é um problema que diz respeito à vida em geral. E um problema que tem a ver com o de muitíssimos seres vivos que nem sequer têm cérebro, mas que não deixam de ter homeostasia por causa disso. Portanto, a homeostasia é mais profunda que o problema do cérebro. Até uma maneira de brincar com este problema seria dizer que o cérebro é um servo atual da homeostasia. Enquanto que, por exemplo, os processos biológicos que se dizem respeito ao genoma são problemas arrumados, mais ou menos, estão ali no seu canto, são relativamente simples,
têm-se feito imensas descobertas profundas sobre isso e sabemos mais ou menos, não completamente, mas sabemos mais ou menos como funciona. Em relação à regulação sociocultural, é uma história completamente diferente. Aí há constantes incógnitas e o que é ainda mais importante é que não é uma evolução que se tenha acabado. Estamos perfeitamente em fluxo. E um dos exemplos claros que temos disso é aquilo que está a passar com fenómenos sociais em toda a parte do mundo. Se estivéssemos a ter esta conversa há um ano, não seria possível prever que haveria as manifestações que está a haver no Brasil, de uma ponta à outra do país, da forma como estão a acontecer. Tudo isso faz parte desta regulação sociocultural que está a acontecer e sabemos como está a acontecer, até certo ponto, mas não sabemos como é que vai acabar. O nome do instituto na University of Southern California é Brain and Creativity Institute. Mas a ideia da criatividade é uma ideia muito larga, porque a criatividade é uma capacidade que os seres humanos têm e que, de facto, outros seres não têm. E é uma capacidade que está ligada, classicamente, historicamente, às artes e está ligada à invenção de sistemas sociais, criação de estruturas de justiça, de estruturas políticas e económicas. Tudo isso faz parte da criação humana. E no nosso Instituto nós estamos a fazer, por exemplo, há dois dos grandes esteios do Instituto em matéria de investigação, são investigações sobre o cérebro e a música, que é um dos aspectos mais importantes do trabalho, e outro que tem a ver com estruturas sociais e a forma como nos comportamos dentro dessas estruturas. É preciso ter alguma noção daquilo que veio antes de nós e é preciso ter alguma noção daquilo que tem caracterizado os seres humanos antes de nós. Porque essa é a única possibilidade de orientar a ciência que se faz no melhor dos sentidos. Porque é possível fazer ciência, que é perfeitamente horrível, e é possível fazer ciência que não tem qualquer espécie de validade para além do valor de fazer piruetas técnicas e do valor de fazer qualquer coisa que se possa vender. Há outros valores que são também importantes. E é por isso que aí a cultura, em geral, é importante. E julgo que é importante para a ciência de um modo muito genérico. Não é, julgo que aconselhável ser um grande físico ou químico se não se souber alguma coisa daquilo que são os seres humanos na sua cultura. Não faz sentido nenhum estar a tentar compreender a economia ou a política ou os sentimentos morais se não se tem ideia de como é que as pessoas que vieram antes de nós lidaram com esses mesmos problemas, porque os problemas eram exatissimamente os mesmos, com diferenças de técnica e de grau, mas os problemas eram os mesmos. Doenças clássicas, todos nós sabemos quais são, e as doenças neurológicas clássicas começa a aparecer uma espécie de recitação estudada. Claro, toda a gente fala da doença de Alzheimer e de Parkinson's disease e do autismo e de todas essas coisas. Faz parte é quase que uma oração que as pessoas recitam todas as vezes que se fala de cérebro humano. Mas depois há patologias que, evidentemente, que precedem ah, os grandes problemas sociais de hoje em dia, mas que possivelmente se estão a agravar com os problemas sociais, que têm a ver com qualquer coisa que eu poderia chamar a dor moral, de modo muito prático, a depressão. Claro que a depressão existiu através da história, mas há síndromes depressivos que hoje em dia aparecem num contexto social muito específico, porque a forma como as pessoas vivem é completamente diferente da que era antiga. As pessoas, hoje em dia, nos centros de grande desenvolvimento social, não estão a viver em famílias, estão a viver sozinhas, ou estão a viver em núcleos muito mais pequenos, e têm problemas que dizem respeito à velocidade da vida, que dizem respeito à enorme rapidez e quantidade de comunicação de que são rodeadas,
que é completamente diferente daquilo que se estava a viver há 100 anos ou até aquilo que se estava a viver há 30 anos. A forma como a cultura entra para dentro do cérebro é também diferente. O impacto no cérebro é completamente diferente. E tudo isso é um problema que está por estudar. Claro que há pessoas que dizem coisas sobre isso e que dizem que isto faz mal ou que isto faz bem, mas a verdade é que nós não sabemos se faz bem nem mal. É preciso estudar, é a melhor maneira. Portanto, problemas afetivos ligados à modificação da vida são extremamente importantes. Um outro problema que tem enorme importância, os problemas de drug addiction. É um problema que é absolutamente cerebral, absolutamente neurológico, no sentido estrito do termo, mas que ao mesmo tempo tem a ver com a sociedade em que se vive. Não é possível estudá-lo só estudando quais são os neurotransmissores que estão envolvidos, estudando só o cérebro. É preciso estudar tudo isso, mas num contexto social. A forma como se pode intervir é extremamente variada e claro que há intervenções para certos problemas em que a pílula pode ser exatamente aquilo que resulta. Há intervenções em que se pode combinar uma intervenção farmacológica com uma intervenção que tem a ver com uma conversa inteligente e também há intervenções que podem ter a ver com neurocirurgia e que podem ter a ver com, por exemplo, uma atividade eletrofisiológica. Todas essas, todas estas intervenções têm uma história já. Claro que há, nos últimos 100 anos, houve intervenções cirúrgicas no cérebro, houve intervenções farmacológicas, houve também intervenções sob a forma de implantação de elétrodos no cérebro que produzem um certo resultado e todas elas vieram relativamente cedo demais para que a técnica fosse suficientemente rica e para que as indicações da terapêutica fossem corretas. E hoje em dia é de facto possível fazer intervenções extremamente bem controladas, muito limitadas, que podem tratar dor, por exemplo, depois da dor ser completamente intratada por medicamentos e por toda a espécie de psicoterapias, é possível fazer uma intervenção que possa melhorar a dor. Hoje em dia é também em doentes com parkinsonismo que são resistentes a todas as drogas, é possível fazer uma implantação de elétrodos que pode resolver o parkinsonismo numa questão de minutos. Claro que todas estas intervenções são hoje possíveis e daqui a 10 anos será possível fazê-las ainda melhor, com menos riscos, com menos problemas, de uma forma mais simples, mas tudo isto tem que vir no seu próprio tempo. É sempre necessário ter em vista o complexo total daquilo que é um ser humano e ter em vista o problema muito em particular. E claro que problemas diferentes requerem soluções diferentes. O que é preciso é ter a noção daquilo que vai ser o enquadramento próprio para um problema. E para isso é preciso ter uma visão bastante lata daquilo que é um ser humano e daquilo que são estes vários problemas. Alguns são extremamente pequenos, específicos, e outros são coisas de uma dimensão extraordinariamente grande. O sentimento e a emoção são de facto mais básicos, não há dúvida nenhuma que o são, mas o que não é possível é ter lógica e razão aplicadas se não houver também a inclusão da emoção e do sentimento dentro da solução do problema. E, portanto, a questão não é uma questão de branco e preto, a emoção e o sentimento são coisas simples, a razão e o conhecimento são coisas complicadas e melhores, e uma escolhe-se à outra, e esta rejeita-se e a outra inclui-se. É que está tudo metido dentro do mesmo problema. E, mais uma vez, tudo isso está na mesma raiz biológica, que é a raiz da vida e do comportamento básico humano, que todo ele está orientado para uma coisa e para uma coisa só, que é a salvação da vida.
Esse é o problema que todos os seres vivos têm que enfrentar. E a maior parte dos seres vivos enfrenta esse problema de uma forma inconsciente e nós, para melhor ou para pior, enfrentamos esse problema de uma forma consciente. Ou pelo menos às vezes. Quanto mais as pessoas compreenderem como é que nas suas decisões pesam certos fatores, mais será possível fazer decisões sensatas. Quer dizer, uma decisão sensata não é uma decisão que é feita só com conhecimento, é uma decisão que toma em conta outros fatores. Fatores que são alguns muito pessoais ou fatores que são, digamos, de um afeto social. Pense, por exemplo, no facto de nós termos emoções muito simples como o medo, a zanga, o desgosto, não é desgosto, nojo, disgust. Mas temos ao mesmo tempo emoções extremamente complexas como orgulho, compaixão, vergonha, embaraço, admiração. A distância que há entre o medo e a admiração é uma coisa perfeitamente abissal. Medo é uma coisa que nós partilhamos com as criaturas mais simples à nossa volta. A reação de compaixão, isso é uma coisa que vamos encontrar em algumas espécies não humanas, mas não necessariamente, por exemplo, nos répteis. Mas ter uma reação de compaixão, por exemplo, para com uma pessoa que perdeu o emprego, ou com uma pessoa que foi humilhada publicamente, isso é uma coisa que é estritamente um desenvolvimento humano, e é um desenvolvimento humano que neste momento já tem também uma raiz biológica. É impossível ter uma visão profunda dos problemas do comportamento humano que não inclua grande parte da informação que nos vem da cultura clássica. E é preciso que a interpretação não exclua essa capacidade clássica e que não tenda a simplificar, o que é uma coisa que muitas vezes acontece, porque a cultura, com a enorme rapidez que está a ter hoje em dia, muitas vezes rejeita a possibilidade de ir buscar os dados clássicos, porque parece que é uma perda de tempo, mas não é. Um sistema de management científico, de publicação científico, que tem muito a ver com alguns desses problemas de que falámos hoje nesta conversa, que são os problemas da sociedade deste momento e os problemas de como é que se transmite informação. E um desses problemas tem a ver com a ideia de rapidez e a ideia de pequeno tamanho. Hoje em dia há artigos científicos que têm que caber em 1000 palavras ou 3000 palavras. E claro que há certas circunstâncias em que é possível, de facto, dar um relato de um resultado, mas obriga a certas coisas que são completamente erradas. Por exemplo, obriga a não fazer a citação completa daquilo que veio antes de nós, obriga muitas vezes a não fazer a história daquilo que vem antes de nós, e tudo isso são desvantagens para a cultura. Isso é uma abordagem que é um problema que não vem só dos cientistas, mas que vem muitas vezes da forma como os próprios mídia abordam estas questões. Claro, como sabe, há uma tendência da parte de um jornalismo pouco cuidado de criar cabeçalhos de notícias para os jornais, soa bem, lê-se melhor e simplifica de uma forma errada. E é essa simplificação exagerada que leva a um backlash por parte de um público que é mais letrado e que não gosta de ver coisas que são complexas tratadas de uma forma simples demais. A memória é absolutamente indispensável e uma memória de imagens é absolutamente indispensável para que exista criatividade. Claro que todos os seres vivos têm, mesmo até seres muito vivos, têm uma capacidade de memória. E a capacidade de memória, o exemplo mais simples é encontrar um estímulo que pode ser positivo ou negativo
e o ser capaz de reconhecer numa situação, no momento seguinte, que uma certa coisa positiva deve ser procurada e que uma coisa negativa deve ser evitada. Isso é o exemplo mais clássico de memória. Mas claro que essa memória não tem necessidade alguma de ser representada imageticamente. Ora, aquilo que nós falamos quando falamos de memória em relação a seres humanos e quando falamos de memória em relação, por exemplo, à criatividade, em relação à arte, tem muito a ver com a capacidade de representar memórias. E aquilo que de facto distingue a memória humana é o ser capaz de fazer criar uma memória que pode ser recuperada, que pode ser recalled de uma forma imagética, seja de uma forma imagética sonora ou de uma forma imagética visual. Grande parte do nosso mundo atual é dominado por memórias ou visuais ou auditivas. Claro que há muitas outras memórias, por exemplo, memórias de olfato, memórias de tato, mas as memórias que de facto dominam a nossa cultura são visuais e auditivas. E essas memórias aparecem como uma figuração completa. E é muito importante pensar, quando se pensa em imagens sonoras, pensar que imagens são de facto possíveis em todos os sentidos que nós temos, que as imagens não são só visuais. Muitas vezes a palavra imagem dá uma ideia automática de imagem visual, mas isso não é de facto, não corresponde à verdade. As imagens são representações. Ora, é a possibilidade de recuperar imagens e a possibilidade de manipular imagens que são a fonte principal da execução criativa. E manipular aqui tem muito a ver, metáforas de cinema ajudam muito, porque tanto no que diz respeito ao som, como no que diz respeito à parte visual, aquilo que acontece com as imagens é que podem ser cortadas aos bocados. E, portanto, aquilo que se fala, quando nós falamos de montagem, fala-se exatamente disso. É a possibilidade de agarrar numa imagem e de levar a imagem mais para a frente ou mais para trás, no caso de uma imagem visual, e cortá-la aos bocados, juntá-la diferentemente no tempo. E é essa, verdadeiramente, a base fundamental da criação artística, quer seja a criação que acontece para o escritor, ou a criação do dramaturgo, ou a criação do cineasta, ou a criação do compositor, que está, no fundo, a criar imagens que ocorrem no tempo e que são ligadas de uma forma muito gentil, muito smooth, ou de uma forma chopped, uma forma em que tudo está, de facto, cortado aos bocados. Portanto, a criatividade, memória e imaginação são capacidades interligadas sem as quais não é possível, de facto, conceber novos modelos, conceber novas realizações, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista das artes clássicas ou da invenção, por exemplo, filosófica. Todas elas estão ligadas a essa imaginação. Acontece que a Hannah, a minha mulher, detesta falar em público. Portanto, acontece que sou eu sempre que falo. E ela não gosta de falar em público. Mas o trabalho, em grande parte, é feito em conjunto e ela tem uma enorme influência naquilo que eu faço e até naquilo que eu digo. Mas o que não gosta gosta de aparecer em público. Mas, por exemplo, todas as imagens que eu mostro em livros ou em palestras são todas feitas por ela e fazem parte de um trabalho que foi, de facto, feito em conjunto. E tem uma enorme influência em escolha de temas, em escolha da apresentação e, de um modo geral, em meter-me na ordem. Dá imenso gosto ter pessoas inteligentes à nossa volta e pessoas que podem contribuir com ideias e com reflexões. Os livros são escritos, de um modo geral, para eu próprio discutir comigo próprio e ter essa discussão aberta a outras pessoas que possam também dialogar comigo e com o livro.